Sem perdão, não há perdão. Por quê? Romanos 6, versos 23. Pois o salário do pecado é a morte. Portanto, não há de se esperar perdão, porque Satanás seduziu o homem. Disse: certamente não morrerás. O pai da mentira assim garantiu. Mas o que acontece depois? A morte está presente entre nós. Certamente morrerás, porque o salário do pecado é a morte. A paga de Satanás reclama a morte. Ele paga com a morte. Ele é o pai da mentira e o príncipe das trevas e da morte. Foi preciso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viesse habitar entre nós, feito homem, para esmagar a cabeça da serpente. E agora, com essa vitória, não há perdão. Não pensa não que foi fácil, a graça não foi barata. A graça alcançada por Deus a nós custou a vida de Jesus Cristo. O homem Jesus, o Deus Jesus que veio a esse mundo, aqui morreu Jesus, o homem. E Jesus é agora o nosso grande Salvador, mas pagou caro com cada gota do seu sangue, o suor de sangue escorria do seu rosto, os açoites, os azorres, todos aqueles cravos com espinhos na sua testa, a grande humilhação da cruz e a vergonha do escárnio para aquele que era o Senhor de anjos, ter que assistir a metade de si mesmo, o homem Jesus, sofrendo amargamente. O universo todo é testemunha, o diabo não perdoa, o salário do pecado é a morte, e agora ele reclama a sua e a minha morte. Como não consegue, porque foi derrotado na cruz, ele gritava: crucifica-o, crucifica-o. O salário do pecado, do meu pecado, do seu pecado, foi a morte de Jesus. Repito, não foi barato. Mas nós temos uma mensagem melhor do que essa para dar. Hebreus capítulo 6, 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, nós estamos experimentando isso. Você não está, não? Que maravilha, hein? Nós estamos diante da era futura de Jesus, vivendo da graça. Todo mundo prega de graça. A graça, a graça. Você é salvo, eu estou salvo. Espera aí. E caíram. Portanto, quem está na graça pode cair. Quem está salvo pode despencar dos céus. Lembra o anjo maldito? Ele foi lançado para fora dos céus. Se Deus, diz Paulo, que julgou anjos, não há de julgar homens. Bem, vamos ver. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Outra vez. Não foi assim que falamos ontem no programa Vem Entende? E por falar nisso, você já curtiu a programação, se inscreveu no canal, está orando por esse programa? Curta, compartilhe, siga, dê relevância, multiplique o pão da vida diante dos homens que estão sendo crucificados, porque Jesus já fez isso por todos nós. Não é preciso o sofrimento, mas é preciso o entendimento. Por isso, vê e entende e atende a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 26, 16, Hebreus capítulo 10, 26 a 29. Assim diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, a mim e a você. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Desobedientes, inimigos de Deus. Os que me amam, guardam os meus mandamentos, disse Jesus. E aqui Paulo diz que Deus manda dizer para você e para mim, os desobedientes aos mandamentos de Deus são inimigos de Deus. O que se pode esperar daquele que segue em inimizade? Verso 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Satanás estava testemunhando contra Jó.
Ele queria ser uma falsa testemunha, dizer aquilo que não era. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou a pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se o Deus de misericórdia mandou seu Filho, também é um Deus de justiça que há de voltar outra vez para julgar vivos e mortos. Estamos todos diante do Pai, mediante a graça, mas também mediante juízo. Portanto, aproveitemos a oportunidade da salvação. Essa não é uma mensagem terrorista, é uma mensagem de amor, porque eu repreendo e castigo a todos quantos amo, diz o nosso Senhor Deus. Para quê? Para castigar? Para ficar vigiando e vendo onde pode te judiar? Não, não se trata disso. Pelo contrário, meu amigo, é uma mensagem de amor. Ele repreende para que nós não caiamos no abismo, no pecado e na tentação. Hebreus capítulo 1, versos 5 até 13. Assim leio. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse, todos os anjos dos céus, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Você vai ser transformado num clarão reluzente, meu amigo. Boa coisa, você relampejando a luz que vem de Deus. Haja luz e houve luz, diz o Gênesis, capítulo 1. Agora ele está dizendo, seja luz, e você deve ser luz para um mundo que está em trevas. Assim como há anjos, nós também temos uma missão de embaixadores dos céus, de também fazer a obra do nosso Senhor. Então, no verso 8, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Então, Deus, Jesus, foi escolhido para ser o nosso guia. E você, escolhido para tomar o nome de Cristo, sendo chamado de cristão. Cristão, diz o dicionário, é aquele que se parece com Cristo, é aquele que segue a Cristo, tem que parecer com ele. Então, nós seguimos ainda no ensino, no verso 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungido com o óleo da alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Continua ainda, eles perceberão, mas tu permanecerás, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. E Paulo escreve ainda, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir, que hão de herdar a salvação? Então nós temos uma missão de anjos para herdar a salvação. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Anjos estão servindo você, e você como anjo deve servir ao seu próximo com a palavra de Deus, com ânimo, com exaltação. Isaías capítulo 14, 12 e 14. E já estamos terminando o programa por hoje. Repito, curta, compartilhe, siga a programação 14, 12 a 14 de Isaías. Aqui nós vemos essa mensagem que diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do céu você foi levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava reinos? Logo, o fim do mal, Satanás e seus anjos, e todos aqueles que estão encantados e enfeitiçados pelos pecados que traduzem esse mundo, encontrarão o fundo do abismo. Por isso, Deus chama, seja luz, venha para a luz, não participe das obras das trevas, antes exponha, né? É o que diz aqui a palavra de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu vou tomar licença para ler o capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, e com ele finalizarmos. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Por quê? Porque os sinais da volta de Jesus estão fazendo a gente ficar alarmados. Calma, calma, não fiquem alarmados tão facilmente. Quer por profecias, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, quer dizer que vem por aí mensagens heréticas, falsas, e até livros falsos que estão aí permeando o mundo cristão. Cuidado, Paulo disse que passa disso que você está vendo aqui, a palavra de Deus, seja para vós anátema, ou seja, algo que deve ser desconhecido completamente. Então nós devemos fixar nessa mensagem. Não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Alguns estão dizendo que Jesus já veio, outros estão dizendo falsas mensagens, mas o dia do Senhor vem e os sinais estão aí para nos garantir. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado. E não pensa que ele não está por aí já mostrando as garras com a força que Satanás lhe deu. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que chama a Deus. Você já percebeu quem é o homem que está por aí se dizendo um porta-voz de Deus, capaz de trocar os tempos e a lei e fazer-se com um alarido como se fosse o próprio Deus na terra? Ah, Daniel e Apocalipse apontam como um chifre pequeno que arromba os céus para dizer abominações, para atacar o próprio Deus e a sua palavra, e dizer então coisas que ofendem ao Altíssimo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, blasfêmia, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Você já deve ter se ligado quem é o homem que anda por aí dizendo que é Deus na terra, que tem a palavra de Deus capaz de trocar o que está aqui escrito. Homem que está dizendo por aí que o Gênesis é um livro de histórias, uma ilustração, mas que os fatos não aconteceram conforme a narrativa que está aqui. No entanto, o próprio Jesus falou sobre o dilúvio, falou sobre Adão. E quando esse homem do pecado blasfema contra Deus, adulterando a sua palavra, ele está dizendo que Jesus mentiu. Cuidado, não se abalem, antes se firmem na palavra de Deus, na verdade. E eu te convido, mais uma vez, vamos orar? Pai querido, não deixe que nós sejamos enganados. Os espíritos do mal, os anjos do mal estão à nossa volta e homens do pecado tentam nos abalar, tentam nos fazer descer e escorregar desse mundo de pecado. Mas o teu sangue nos firma na cruz. Estamos diante da tua palavra, firmados como alicerce, crendo, fé temos na tua palavra e também em ti, no teu santo sacrifício, capaz de nos salvar, inclusive das ciladas de Satanás. Santo Espírito, peço que testemunhe sobre Jesus
para nós, para que nós possamos andar nessa luz. Afinal, a palavra de Deus assim prometeu. Jesus disse que enviaria o Consolador. Graças damos aos céus porque o Senhor dá testemunho de Jesus para nós através do espírito de profecia da sua palavra. Guia-nos no caminho da verdade, afasta-nos do mal, eu te peço. Livra-nos das trevas em nome de Jesus, todos nós. Amém, Senhor. Deus te abençoe muito. Curta, compartilhe, siga, ore conosco, troque aí uma mensagem. Estamos prontos para subir juntinhos. Deus te abençoe e muito.